vocês voltando aqui com a segunda parte do estudo sobre a colocação pronominal, ou seja, sobre a posição dos pronomes em relação ao verbo. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos continuar com a nossa análise. Ok, gente, então vamos lá. Bom, eu vou retomar o quadro dos pronomes oblíquos átomos. Afinal de contas, são eles que vão girar em torno do verbo. Vou circular esses pronomes oblíquos átomos. Me, nos, te, os, o, a, os, as, se, de e lhes. Certo? Então, gente, esse quadro vocês podem printar, copiar, anotar e não esquecer, tá? Esses são os pronomes oblíquos átomos. E, em relação ao verbo, esses pronomes oblíquos, eles podem ficar antes do verbo, no meio do verbo e no fim do verbo. Muito tem se falado sobre os termos utilizados para nomear essas posições. E os nomes são três, tá? Quando os pronomes oblíquos são colocados antes do verbo, damos o nome a esse posicionamento de próclise. Se o pronome oblíquo átomo for colocado no meio do verbo, damos a esse posicionamento o nome de mesóclise. Se o pronome oblíquo for colocado depois do verbo, damos o nome a esse posicionamento de ênclise. Próclise, mesóclise e ênclise. Certo? Mas o que significa esses nomes? Vamos analisar a etimologia da palavra. Observe aqui comigo. A etimologia desses termos, né? Que possuem todos em comum o radical clise. Clise, gente, é um radical grego que quer dizer, no pé da letra, encostar. Mas, na verdade, aqui dentro desse contexto, significa aquilo no qual o prefixo ou sufixo vai encostar. Se o encosto é antes, o termo é pró. Se o pronome oblíquo átomo aparecer antes do verbo, então chamaremos de próclise. Está aqui, próclise. Se o pronome oblíquo átomo encostar no meio do verbo, chamaremos de mesóclise. Agora, meso significa meio, entre. Vocês devem lembrar do termo Mesopotâmia, entre rios. Entre, meio. Então, meso significa meio, mesóclise, no meio da palavra. Tá? É o pronome oblíquo átomo colocado no meio do verbo. E ênclise, né? Ênclise indica aquilo que está ligado, aquilo que aparece no fim. Portanto, ênclise, encostado no fim. Acredita-se que tem uma relação entre esse en com aquele termo em inglês end, né? Então, acredita-se que esse en, que significa fim, tem uma relação com esse en que aparece no termo ênclise, ou seja, aquilo que se encosta no fim, depois do verbo. Ok? Então, quando aprendemos dessa forma, fica tudo bem mais claro, bem mais consolidado, o que é uma próclise, o que é uma ênclise e o que é uma mesóclise. Ok? Lembrando que nós não estamos estudando aqui estrutura e formação das palavras na busca da classificação de um prefixo, de um sufixo, de um radical. Não, nós estamos aqui
relacionando, tá, esses nomes aos pronomes oblíquos átonos e para nós tentarmos entendê-los melhor. Tá, mas o que vem a ser a próclise? A próclise, gente, é toda situação em que o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo. Vamos analisar o exemplo. Todos, deixa eu trocar aqui a cor. Aqui, ó. Todos se revoltaram com o fato. Então, nós temos um pronome oblíquo átono colocado antes do verbo. Situação de próclise. Mesóclise. Vamos lá. É a situação em que o pronome oblíquo átono aparece no meio do verbo. Eu tenho o verbo darei. Ele está no futuro do presente. Darei. Então eu vou introduzir aqui um pronome oblíquo átono, o lhe. Vai ficar da seguinte forma: dar-lhe-ei. A resposta hoje. Situação de mesóclise. E finalmente a situação de ênclise. Encosto no fim. Depois do verbo. Respondi-lhes, que voltaria logo. Esse lhes é um pronome oblíquo átono colocado depois no fim do verbo. Essa é a situação de ênclise. E a partir de agora, nós vamos estudar cada uma dessas situações. Tá? Por que o pronome oblíquo aparece antes, por que ele aparece, por que ele surge no meio e por que ele é colocado no fim dos verbos.